Meus irmãos, a paz do Senhor a vocês. Estamos hoje nesse último capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Estamos encerrando hoje nesse propósito que fizemos. Deus abençoe a todos os participantes aí por estarmos firmes nisso em nome de Jesus. Então hoje nós estaremos falando aqui do capítulo número 28 de Atos, né? Esse capítulo que tem 31 versículos, ele vai se dividir em 3 partes, certo? Então nós estaremos aí junto com os irmãos, expondo o texto, versículo por versículo, como fizemos durante todo esse trabalho. Deus abençoe a todos que foram fiéis a todos os vídeos aí desde o início. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, de alguma forma, falou a cada dia, a cada momento que você ouviu o vídeo, seja por mim ou seja por outros irmãos que compartilharam aqui algo da parte de Deus ao seu coração, tá certo? Logo mais voltaremos com outro propósito aí, nesse mesmo sentido, que eu creio que vai ser de bênção para as nossas vidas, em nome de Jesus. Irmãos, só lembrando aqui o contexto do capítulo número 28, Paulo está passando em meio à tempestade, e como nós vimos lá no final do capítulo número 27, né, o barco agora está naufragando, e aqueles homens decidem tomar uma atitude de pular do navio, para que eles pudessem salvar as suas vidas, né? Ali eles já estavam perto da ilha que nós vamos ver agora aqui, que é a ilha de Malta. Então eles começaram alguns a nados, outros segurando em tábuas ou alguns outros utensílios ali do navio que se quebrou, né? Eles agora estão caminhando para essa ilha de Malta, e a partir do versículo de número 1 diz que eles escaparam e chegaram até essa ilha chamada Malta. E a partir do versículo de número 2 diz que alguns bárbaros usaram com eles ali com humanidade, né? Receberam aqueles homens, acenderam uma fogueira, né? E de alguma forma foram, receberam ali com alegria aqueles homens que estavam saindo do mar, alguns a nados e outros de outras formas, como foi dito. E eles acenderam uma grande fogueira por quê? Porque era um dia chuvoso, né? E com certeza eles arrumaram um ambiente ali que pudesse fazer uma fogueira, e também era um dia de frio. Então, com certeza, aqueles homens, por saírem do mar, eles agora chegam ali, né, com seus corpos necessitando ser esquentados, e prontamente esse povo, os bárbaros, esses homens que estavam na cidade de Malta, na ilha de Malta, né, eles recebem esses homens com muita alegria. E a partir do versículo de número 3 vai dizer que Paulo está junto com os presos e os soldados que fugiram ali do naufrágio do navio, né? E a Bíblia diz que Paulo começa a juntar ali um grupo de lenha, madeira, né? Aqui vai dizer quantidade de vides, para que pudesse colocar na fogueira, para que ela pudesse continuar aquecendo o pessoal que estava ali ao redor dela. E a Bíblia diz que quando Paulo está pegando essas vides, né? Ele de alguma forma acaba, quando coloca ela sobre o fogo, tem uma víbora, uma serpente que estava no meio dela ou perto do fogo, que agora dá pica a mão de Paulo, né? A Bíblia vai dizer que, do versículo de número 4, que a víbora ali ficou pendurada na mão de Paulo pelo bote que ela deu. Com certeza ela ficou ali durante alguns segundos, e Paulo vai abanando ela ali para que ela pudesse sair da sua mão. E a Bíblia vai dizer que quando os bárbaros viram isso que aconteceu, né, prontamente eles já criaram ali um julgamento dizendo: olha, com certeza esse homem é homicida, né, e escapou do mar, escapou do naufrágio, mas a justiça não o deixa viver. O que os homens quiseram de alguma forma colocar ali é que com certeza Paulo tinha feito algo muito ruim, ao ponto de ter conseguido fugir do naufrágio, mas agora a justiça estava fazendo ali com que ele viesse a perder a sua vida. Mas a Bíblia diz, versículo número 5, que Paulo sacudiu, né, e não sofreu nenhum mal. E o versículo número 6 vai dizer que os homens ficaram esperando, né, que Paulo ali viesse a cair morto ou inchar, né, começar a inchar, depois cair morto. Mas a Bíblia vai dizer que nada aconteceu. E quando eles viram isso, eles ficaram atônitos, né, perplexos, dizendo: esse homem só pode ser um Deus, dizendo que Paulo era Deus. Com certeza eles conheciam aquela cobra, aquela víbora que acabou mordendo Paulo ali, por isso que eles deram essa fala. Com certeza era uma serpente venenosa,
que não havia possibilidade de Paulo sobreviver diante daquele bote que ela deu, né? Mas aí eles vendo que nada aconteceu, eles olharam para Paulo e disseram: não, então se não foi ele, esse homem não morreu, então na verdade ele é um Deus. E a Bíblia vai dizer que então Paulo continua vivo ali diante daquela situação, certo? E aí a partir do versículo de número 7 vai falar sobre um homem chamado Públio, que fazia parte ali daquela ilha, era um dos principais daquela ilha. É bem provável que era um homem ali que coordenava, que liderava o grupo de pessoas que estavam ali, por isso que a Bíblia diz que era um principal, né? E a Bíblia vai dizer que este homem decidiu hospedar Paulo e alguns homens por 3 dias em sua casa. E aconteceu, versículo número 8, que na cama deste homem chamado Públio, o seu pai estava sofrendo de disenteria. Com certeza é uma disenteria ruim, né, que poderia até originar a morte, ou com certeza uma situação totalmente contrária, até porque imaginamos que naquela ilha eles não tinham todo o recurso necessário. É por isso que a Bíblia até chama eles de bárbaros. Bárbaros era sinal de homens que geralmente não eram civilizados, sabe, aquele grupo de pessoas caiçaras, que são bem simples, né, que vivem num lugar meio isolado da sociedade. Então, por isso que a Bíblia vai se relatar deles como bárbaros. Então é bem provável que os recursos que eles tinham ali, principalmente naquela época antiga, eram muito poucos, né? E aquele homem está ali sofrendo já há algum tempo, mas a Bíblia diz que Paulo decide orar por ele, e o Senhor curou aquele homem através da vida de Paulo. E a partir do versículo de número 9, a Bíblia diz que vários homens foram ter com Paulo, né, que tinham enfermidades, e pediram oração, e Deus foi fazendo milagres ali através da vida de Paulo, curando aqueles homens, certo? E a Bíblia vai dizer a partir do versículo de número 10, que os homens com muita honra proveram tudo aquilo que Paulo e os demais homens, os prisioneiros e os soldados, né, precisavam, que era necessário para que eles pudessem retornar à sua viagem rumo a Roma, certo? Então olha que maravilhoso, né, meus irmãos, o agir de Deus. Deus tem os seus propósitos. Deus levou Paulo e aqueles homens para aquela situação contrária, todo aquele naufrágio que aconteceu, mas porque Deus também tinha um propósito na vida de Paulo e na vida daqueles homens da cidade de Malta, de serem curados. Com certeza muitos conheceram acerca de Jesus Cristo, entregaram a sua vida para Jesus Cristo. Então isso daqui é maravilhoso, o quanto nada na nossa vida é em vão. Nos faz refletir o quanto Deus, que é soberano, sabe o porquê de todas as coisas, né? Como Paulo começou lá no naufrágio e conquistou homens para Deus, agora também na ilha de Malta, né? Ele consegue pregar a palavra, curar os enfermos e ser um instrumento de Deus ali para a vida daquele povo, certo? E a Bíblia vai dizer que depois de 3 dias, né? Depois de 3 dias, agora Paulo e os demais homens partiram num navio de Alexandria que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. De onde ia costeando, vimos a Régio, e soprando depois um vento do sul, chegamos no segundo dia a Puteoli, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles. E depois nos despedimos, dirigimos a Roma. E de lá ouvimos os irmãos, versículo de número 15, novas de nós. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Álpio e 3 vendas. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. Certo? Então ali Paulo indo, né, em direção a Roma, pararam ali num lugar que foi já citado aqui, um nome um pouco complicado, né? Mas eles ficaram ali durante 7 dias e ficaram ali junto com aquele povo que com certeza tinha ouvido falar acerca de Paulo, e pediram para que Paulo ficasse alguns dias ali com eles, para que pudessem falar acerca das coisas do Senhor. Tá certo? O que é que a gente aprende aqui do versículo número 1 até o 15, né? O quanto a soberania de Deus, Deus tem os seus propósitos. Às vezes Deus nos leva à condição contrária por amor a uma vida, né? E pelo aquilo que Ele tem para fazer na vida de alguém. Então é sempre importante, irmãos, a gente confiar em Deus em todo o tempo e na sua soberania, porque Ele é bom em todas as coisas, tá certo? E nós aprendemos aqui, né, que maravilhoso também o agir de Deus na vida de um homem do Senhor, que Deus o livrando e o guardando
conforme havia prometido que Paulo chegaria em Roma. Então não foi naufrágio, não foi serpente, não foi nada que conseguiu impedir os planos de Deus na vida deste grande homem. A partir do versículo de número 16, vai falar agora aqui acerca da chegada de Paulo na cidade de Roma, certo? A Bíblia vai dizer primeiro aqui no início, a partir do versículo de número 16, que Paulo, ele teve um privilégio aí que os outros presos não tiveram, né? Que foi poder ficar preso em uma casa junto com um dos guardas, né? Que acompanhava Paulo ali 24 horas. Porém, Paulo poderia estar naquela casa, ter a liberdade, enquanto ele não fosse condenado pelo imperador César. Lembrando os irmãos que Paulo tinha ido para Roma para que pudesse ser interrogado pelo imperador. Com certeza o tempo era longo e geralmente esses presos ficavam aguardando a oportunidade de chegar até o governador, certo? E nós vamos ver lá para frente que Paulo ficou durante 2 anos ali naquela casa preso, porém com a liberdade de poder receber visitas, de poder falar com outras pessoas, né? Simplesmente a única condição que Paulo tinha é que um soldado guardava ele de noite e de dia. Alguns estudiosos dizem, né, que era bem provável que esse guarda ele ficava aprisionado, né? Havia uma algema nele, uma em Paulo, e Paulo não conseguia de forma nenhuma ali sair para lugar nenhum, a não ser que fosse junto daquele homem, segundo alguns estudiosos dizem. E a partir do versículo de número 17, diz que depois de 3 dias, Paulo convocou todos os principais judeus, né? Paulo traz ali um grupo de judeus para ele se justificar e falar um pouco acerca de si e o que estava acontecendo, né? E ele vai falar ali aqueles homens, aquele grupo de judeus que estavam em Roma, né? Com certeza um grupo de pessoas que se reuniam ali para falar da lei de Deus, para pregar a palavra. E Paulo chama esses principais homens, né? Dizendo e falando: olha, eu vim lá de Jerusalém, né? Fui condenado pelos irmãos. Os romanos foram usados por Deus para que de alguma forma eles não tirassem a minha vida, né? Contanto, o versículo número 18 diz que eles queriam até me soltar, me tirar da prisão, né? Mas eu, por ter apelado a César, por causa de saber dos planos que os judeus estavam tentando fazer contra mim, cheguei até aqui. E aí, a partir do versículo número 20, ele vai dizer: por essa causa eu vos chamei, né? Porque ele veio falar acerca, mostrar o que estava acontecendo contra a vida dele, que ele pregava sobre a esperança de Israel, né? E por causa daquilo que ele estava sofrendo, toda aquela aflição. A Bíblia diz, a partir do versículo de número 21 e 22, que os judeus, né? Eles disseram a Paulo: nós não recebemos nada acerca de ti, nenhuma carta que veio da Judeia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse algo de ti. No entanto, bem quisermos te ouvir e que sentes, porquanto a essa seita notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Então esse povo, né, aquele povo que estava ali em Roma, que eram judeus, os religiosos, eles vão dizer para Paulo: ó, nós não estamos sabendo nada de você, não chegou nada até nós. Eles com certeza tinham contato, né? Talvez diferente dos nossos dias, tão moderno, mas eles tinham contatos por carta desses irmãos que eram os líderes da igreja em Jerusalém. Porém, nada foi dito contra Paulo ou sobre Paulo para aqueles irmãos que estavam em Roma. Porém, eles vão dizer: nós ficamos sabendo dessa seita aí do Nazareno, né? Essa seita que está sendo falada aí. Então, isso nós queremos ouvir melhor sobre o que você tem a dizer acerca disso, porque essas informações chegaram a nós aqui também em Roma. E então Paulo, a partir do versículo de número 23, ele vai começar a falar ali com os irmãos acerca de tudo isso, que era essa mensagem que Paulo carregava, né? Que Jesus era o Messias, que Jesus havia morrido, mas ele havia ressuscitado e ele traria salvação para todos os homens que acreditassem nele e acreditassem na obra que Deus havia estabelecido, que era ter enviado o seu Filho, Jesus Cristo, tá certo? E a partir do versículo de número 23, então, durante vários dias, eles foram até aquela casa, aquela pousada que Paulo ficava ali, aprisionado, mas com a liberdade de receber a todos, e Paulo começou a declarar, né, o reino de Deus e tentar persuadi-los, através da palavra de Deus, acerca da importância da fé em Jesus Cristo.
E ele falava tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde a manhã e até a tarde, diz aqui no versículo de número 23. Então Paulo, ele queria trazer com que aqueles homens acreditassem em Cristo. Ele usava a lei de Moisés para dizer, olha, a lei, ela é boa, ela é agradável, mas a lei se cumpriu em Jesus Cristo. Ele usava os profetas, né, com certeza ali dizendo, aqueles que os profetas profetizaram, que viria, que seria o Salvador do mundo, esse já veio, ele morreu, mas ele ressuscitou, e eu tive um encontro com ele, com certeza, essa era a mensagem de Paulo, para que aqueles homens acreditassem que Jesus Cristo era o Messias, certo? E a Bíblia vai dizer, a partir do versículo de número 24, que alguns criam e outros não, né? Uns ficaram acreditando naquilo que Paulo pregava, outros já ficaram contrário àquilo que ele estava falando, e ficou uma grande discórdia ali entre os religiosos, os judeus, na cidade de Roma, né? E a Bíblia vai dizer que a partir do versículo de número 25, como ficaram entre discórdia, despediram. Então eles decidiram ver que nada não estava chegando em nenhum senso, ninguém entendia, alguns concordavam, outros não. Eles decidiram se despedir de Paulo, diz aí no versículo de número 25. Porém, Paulo deixou uma última palavra, e a palavra era essa: bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo, vai a este povo e dize, dê ouvidos e ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Versículo 27, porquanto o coração desse povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem de coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Certo? Então Paulo ali, né, cita uma passagem de Isaías, que já dizia desse tempo que viria, que os homens de Deus pregariam acerca de Jesus Cristo, mas os religiosos da época estão tão apegados à religiosidade, tão apegados aos seus dogmas, tradições, que não dariam ouvido àquilo que Deus estava dizendo. Então Paulo, de alguma forma, está com o seu coração grato a Deus, com o coração em paz, sabendo que aquilo que está acontecendo também, né, daqueles homens não derem ouvidos, era o que a Bíblia já dizia. Isso daqui serve de um grande aprendizado para nós, meus irmãos. Não é que muitas vezes as pessoas não vão ouvir a palavra de Deus, que nós vamos deixar de pregar. Porque a própria Bíblia diz também que o caminho é estreito, que a porta é estreita e poucos entrarão por ela. Nem todos que nós pregaremos a palavra aceitarão essa mensagem de Cristo. E isso a Bíblia já nos revela também. E você vê a confiança de um homem de Deus que acreditava na palavra, que ouvia, que guardava a palavra. Então por isso que ele não deixava de fazer a vontade de Deus. E a Bíblia vai dizer a partir do versículo de número 28, seja-vos, pois, notório que essa salvação de Deus é enviada aos gentios, e a eles a ouvirão. Né? Então Paulo mais uma vez vai dizer, olha, já que vocês não querem receber, os gentios também ouvirão essa mensagem, essa pregação acerca da fé em Jesus Cristo. E eu creio, e eu tenho a plena certeza que muitos deles ouvirão, porque também isso fazia parte da profecia dos profetas e de tudo aquilo que tinha sido dito no Antigo Testamento. E havendo dito isso, versículo 29, essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Versículo de número 30 e 31, para nós encerrarmos este capítulo. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Glória a Deus! Então olha que maravilhoso, por mais que Paulo estava debaixo de uma futura condenação, por mais que Paulo estava na cidade de Roma como um prisioneiro, mas isso não foi suficiente para aprisionar a palavra de Deus que estava na boca de Paulo. Deus arrumou uma forma em que Paulo tinha liberdade de receber todos aqueles que quisessem ouvir acerca do reino de Deus. E durante 2 anos, Paulo continuou pregando a palavra. Com certeza, nessa época, muitos gentios foram ao encontro de Jesus Cristo. Foram nessa época, com certeza, que Paulo escreveu muitas das suas cartas às igrejas, aos romanos, conforme o próximo texto, o próximo livro vai nos mostrar aí, né, Paulo escrevendo as cartas aos romanos. Então, com certeza, foi de muita bênção toda esse tempo
né, que Paulo esteve em Roma. Isso se cumprindo aquilo que Jesus Cristo, através do seu anjo, tinha dito a ele, que ele seria testemunha dele, tanto em Jerusalém como também em Roma. Então, que maravilhoso, meus irmãos, tudo que nós aprendemos durante esses dias aí, né, com base nesse livro maravilhoso de Atos dos Apóstolos, tá certo? Eu vou fazer um último vídeo aqui, isso daqui é uma surpresa para vocês aí que acompanharam até o final. Eu tenho certeza que tem um grupo de irmãos que está aí comigo até esse momento, depois de tantos vídeos, tantos capítulos, mais de 2 meses nós estamos reunidos aqui. Eu vou fazer um último vídeo, fazendo um resumo geral de todo esse capítulo de Atos, né? Falando desde o início, lá que começou em Pentecostes, da promessa do Espírito Santo e como foi passando o que Deus fez através dos apóstolos, o que Deus fez através de Paulo, tá certo? Se você quiser nos acompanhar nesse último vídeo aí, nós estaremos felizes. Mas que Deus abençoe desde já todos que participaram fielmente a esse propósito, que a bênção do Senhor esteja sobre vocês, em nome de Jesus.